Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos tratar um pouquinho da economia açucareira no Brasil. Em aulas anteriores discutimos um pouquinho a questão da política, colonial. Hoje entraremos na questão econômica e tocaremos também na questão social, do início da colonização do Brasil. Antes de nós tratarmos dessa empresa do açúcar, da implementação, da formação dessa empresa açucareira no Brasil, eu gostaria de destacar com vocês que a montagem de todo esse sistema, ela está inserida num contexto histórico, num contexto de transição do feudalismo para o capitalismo. Então, o modo de produção feudal que começa a entrar em crise lá no século XI, já dá grandes sinais de enfraquecimento, e o capitalismo, que está criando as suas bases, começa a florescer como um novo modo de produção que vai predominar no Ocidente a partir dos séculos XV e XVI. Então, essa empresa açucareira, ela está sendo criada, está sendo estabelecida neste contexto de transição. É importante destacar ainda algumas características destes estados absolutistas que estão surgindo nesse período de transição. O modelo econômico adotado por esses estados absolutistas, ele se caracterizava por alguns princípios básicos. Entre estes princípios, nós podemos destacar a busca incansável pela obtenção de uma balança comercial favorável. Todos esses estados absolutistas modernos, eles queriam ser superavitários, eles queriam vender muitos produtos e comprar poucos. Por que este era o desejo? Para que eles pudessem acumular metais preciosos. Essa prática, na época, era chamada de metalismo. Existia uma noção sobre economia na época, economia e política, de que quanto mais rico fosse um estado, mais poderoso este estado seria. Por isso, os estados absolutistas, eles se esforçam tanto para acumular muito ouro e muita prata. Este modelo econômico, que surge durante a Era Moderna, nós conhecemos como mercantilismo. Então, este modelo mercantilista priorizava obter metais por meio do comércio. Na ótica dos governantes na época, dos economistas na época, a melhor forma de se acumular metal era comercializando produtos, ok? Então, mas não só por meio do comércio, Como obter esses metais preciosos? Como eu já disse, comercializando manufaturas. A Inglaterra vai ser a grande especialista nisso na época, praticando curso, os estados contratando piratas para saquear, principalmente a Inglaterra contratando piratas para saquear navios espanhóis na América Central. E uma terceira via seria a exploração de colônias. E aqui é onde entra a relação de Portugal com o Brasil, a famosa exploração de colônias. Muito bem. Então, nesse cenário de surgimento do modo de produção capitalista, a colônia, ela vai acabar desempenhando um papel de complementar, o acúmulo complementar a economia metropolitana. E na maior parte das vezes, essa complementação, ela se dá por meio da exploração dessas colônias. Surgem os termos colônias de exploração, colônias de povoamento. Um exemplo de colônia de povoamento seria o norte das 13 colônias inglesas, do que atualmente são os Estados Unidos da América, América Espanhola, América Portuguesa, são colônias de exploração. E o Brasil, ele vai ser explorado inicialmente de duas formas: pelo extrativismo, retirada de pau-brasil para ser levado para a Europa, e também pela produção de açúcar no nosso território. Vamos salientar o seguinte:
No século XVI, quando Portugal vai começar a colonizar o Brasil, por motivos que nós já vimos nas aulas anteriores, vou tocar só aqui na questão econômica, lembrando que as especiarias vinham declinando em relação ao valor de comércio, né, por muita concorrência. Então Portugal vai se preocupar em começar a explorar o Brasil para tentar encontrar uma via para equilibrar as suas contas. Lembrando que no início da colonização, Portugal não tem dinheiro para fazer isso, tanto que implementou um sistema de capitanias hereditárias, terceirizou a responsabilidade pela colonização, tá certo? Então, o açúcar vai ser, né, o grande produto do início da colonização do Brasil. A Espanha, por volta de 1530, já retirava prata do continente americano em grande quantidade. Portugal, como nós vimos na aula anterior, só vai encontrar ouro na região das Minas lá no final do século XVII, em 1693, com o Antônio Arzão. Muito bem, por que o açúcar? Primeiro, Portugal já tinha experiência na produção de cana. Portugal já produzia cana nas ilhas atlânticas, Madeira, Açores, e ganhava dinheiro com isso. Então já conhecia o processo produtivo, o que é uma facilidade. Segundo ponto, solo e clima. Quando o nosso amigo Martim Afonso de Souza é encarregado de vir com a primeira expedição colonizadora para a América, nos anos 1530, ele traz mudas e planta, né, a cana-de-açúcar e percebe que a cana se dá muito bem em relação ao solo e o clima da colônia portuguesa, do Brasil. Então, já é mais um aspecto importante. E o fundamental, a aceitação no mercado europeu. O açúcar era uma iguaria, o açúcar era desejado, tinha um alto valor de mercado, era um produto raro para a época, digamos assim, né? Um europeu costumava consumir 500 gramas de açúcar por ano, né? Hoje, um brasileiro médio aí consome muitos quilos de açúcar por ano. Para você ter ideia, a Rainha Elizabeth era fã, né, dessa iguaria, tanto que ficou sem todos os dentes da boca, de tanto que consumia açúcar, tá certo? Então, por estes motivos, o açúcar acaba sendo o produto escolhido para iniciar essa colonização, esse desenvolvimento econômico do Brasil na época. Muito bem. Agora, nós já dissemos ou acabamos de dizer que Portugal tinha alguns problemas econômicos na época. Então, como construir engenhos? Como produzir esse açúcar tendo problemas econômicos? Faltava dinheiro para implementar a produção de açúcar. É aí que os portugueses acabam recorrendo à Holanda. A Holanda vai ser uma parceira econômica de Portugal nesse projeto, né? Os holandeses acabam entrando com dinheiro. Com este dinheiro são construídos engenhos por todo o território brasileiro. E os holandeses, eles desejam, em troca desse financiamento, que eles recebam, que eles tenham prioridade, né, na recepção do açúcar, no refino e na revenda desse produto em toda a Europa. Então esse acordo ele é estabelecido. A Holanda entra com dinheiro, Portugal vende o açúcar em estado bruto, digamos assim, né, para a Holanda refina e revende em toda a Europa, tá certo? Tanto que lá na frente, como nós vimos também na aula anterior, nós teremos a invasão dos holandeses ao Brasil. Imaginem vocês que com a União Ibérica, os holandeses foram proibidos de usufruir, né, de ganhar dinheiro com esse comércio do açúcar. Eles acabam invadindo o Nordeste brasileiro. Temos o período do Brasil holandês, principalmente na região de Pernambuco, que a invasão dá certo, entre 1630 e 1654, quando os holandeses forem finalmente expulsos do Nordeste brasileiro, a guerra ela deixa um saldo negativo, que é a destruição de muitos engenhos, e também os holandeses indo para a América Central, passam a produzir açúcar na América Central,
e este produto vai entrar em concorrência com o açúcar produzido no Brasil. E isso vai fazer com que esse produto brasileiro entre em declínio. Se você se lembrar, é nesse momento em que Portugal vai investir capital que praticamente não tem, né, nos bandeirantes, para tentar encontrar ouro, e acaba conseguindo este ouro na região das Minas Gerais. Então o ouro acaba sendo uma salvação para a crise do açúcar que nós teremos lá na segunda metade do século XVII. Retomando o nosso raciocínio aqui, nós teremos então a implementação desse sistema no Brasil já no século XVI, e o modelo utilizado para colônias de exploração é o sistema de plantation, que constitui em quê? Latifúndio, ou seja, grande propriedade, grande extensão de terra, monocultura, produção de praticamente um único item, no caso do Brasil a cana-de-açúcar, e também utilização de mão de obra escrava para tentar baratear os custos de produção desse item escolhido. Isso acontece, por exemplo, no sul das 13 colônias inglesas, onde acontece uma importante produção de algodão, né, nas colônias do sul do que atualmente hoje são os Estados Unidos da América, tá certo? Então, sistema de plantation, e dentro destes latifúndios surge o famoso engenho de açúcar. Entenda algo importante: engenho de açúcar é o todo, né? É a plantação onde é produzida a cana-de-açúcar. Essa cana ela é plantada, cultivada, cortada pelos escravos, conduzida até um engenho, onde você vai moer a cana-de-açúcar, ferver, né, aquele líquido, o caldo da cana, para obter o açúcar. Tá? Então, todo o território da fazenda nós podemos caracterizar como engenho de açúcar. Vamos lembrar ainda que inicialmente a produção se dá no sudeste brasileiro. São Vicente, o primeiro engenho, foi estabelecido lá. Mas rapidamente essa produção acaba se deslocando para o nordeste do Brasil. Por que o nordeste? Pela questão do solo, a questão do clima. A cana vai se adaptar muito bem ao solo nordestino, ao clima nordestino, e também por uma questão de logística, né? Recife, né, um dos grandes centros produtores de açúcar do Brasil, está muito mais perto de Portugal do que São Vicente, que está muito mais para o sul do Brasil. Então essa questão de logística ela é levada em consideração para que o Nordeste ganhe, para que o Nordeste passe a predominar nesse processo de produção de açúcar. Se nós olharmos para o número de engenhos, né, a região do Recife chega a ter 66 engenhos, nas proximidades de Salvador nós teremos mais 36 engenhos, enquanto no Sudeste nós teremos de 7 a 10 engenhos, né? Um número bem discrepante. A região Nordeste próxima de 100, a região Sudeste nas proximidades de 10 engenhos no auge da produção. Você vê que os números são bem discrepantes. Como nós destacamos aqui, para esse processo produtivo, nós teremos a utilização da mão de obra escrava, e serão dois tipos de mão de obra escrava, né, que nós teremos no processo de produção de açúcar no Brasil. A primeira mão de obra utilizada no processo produtivo no Brasil é a mão de obra indígena, né? Os índios serão escravizados e serão os primeiros a trabalhar nesse processo produtivo. Existem muitas falas sobre o porquê a utilização da mão de obra indígena fracassou, né? Algumas pessoas vão dizer que não faz parte da cultura do índio trabalhar recorrentemente, e por isso o índio se negou a trabalhar e lutou para se libertar dessa escravização. Realmente o índio não tinha esse costume de trabalhar constantemente para produzir algo, essa mentalidade do capitalismo que está surgindo, né? Trabalhar para produzir riqueza, para produzir lucro. Mas quando você fala que o índio lutou, né, por conta, parece que o escravizado africano não fez, o que é totalmente equivocado. Os caras lutaram e muito, né, contra a escravidão. Existem outras vertentes que falam que os índios foram protegidos pela igreja. A igreja tinha muitos escravos, gente.
A igreja se aproveitou muito da utilização de mão de obra escrava, do comércio de escravos, e essa escravização dos indígenas só vai ser proibida lá no século XVIII. Então, o que nós podemos dizer é que a mão de obra indígena ela não foi utilizada com tanta recorrência por uma reunião de fatores. Nós podemos falar da questão cultural, podemos falar que os jesuítas, né, que catequizavam os índios, de certa forma acabavam protegendo, mas nós devemos lembrar sempre de que muitos índios foram dizimados, muitos índios foram mortos, principalmente por conta de doenças, o que faz com que o número de índios disponíveis para serem escravizados, né, um termo até estranho, mas essa quantidade de índios ela vai reduzindo sensivelmente e muito rapidamente por conta das mortes desses índios. A segunda mão de obra que será utilizada será a mão de obra dos africanos escravizados. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para alguns números importantes, né? Então, imaginem vocês que nós tivemos aproximadamente 10 milhões de africanos sendo retirados da África e trazidos para a América. 10 milhões chegaram à América. Eu vou ser mais preciso, nós tivemos 10.702.000 africanos chegando à América. Retirados da África foram 12.521.000 seres humanos. 1.818.000 morreram na travessia do Atlântico. Só para você ver como isso foi agressivo, né? A quantidade de mortos que eram jogados no mar constantemente nesse período de escravização de africanos para serem trazidos para a América, a quantidade de corpos alterou as rotas percorridas pelos tubarões no Oceano Atlântico. Os tubarões começaram a perseguir os tumbeiros, porque eles sabiam que seriam jogados corpos obviamente não de seres humanos, mas eles sabiam que seriam seria jogada carne, lançada carne no Oceano Atlântico. Então esses tubarões alteraram o seu curso no Atlântico, dada a quantidade de seres humanos que eram atirados, mortos no mar constantemente, tá? Então, só o Brasil recebeu 4,9 milhões de seres humanos escravizados. Aproximadamente 47% dos escravizados que foram retirados da África e trazidos para a América vieram para o Brasil, ok? Gostaria de frisar mais alguns números interessantes aqui para vocês. A região da Costa da Mina, que fica entre Gana e Nigéria, foi o lugar onde mais foram retirados escravos. Em segundo lugar, vem a África Central, que está entre o Gabão e Angola. 80% dos escravos retirados da África vêm destas regiões, né? Existiam 188 portos de onde eram retirados seres humanos da África, tá? Outro número interessante, o maior porto receptor de escravos do mundo foi o Rio de Janeiro, que recebeu 1,5 milhão de escravos. Salvador chegou a receber 1,3 milhões de escravos. O Recife, 854 mil escravos. Os portos africanos de onde mais saíram escravos: Luanda, 2,8 milhões de escravos. Ajudá, que fica na República do Benin, 1 milhão de escravos. Benguela, 764 mil escravos. Então percebam que os números são assustadores, os números são catastróficos, tá? O que houve com esses seres humanos foi um verdadeiro genocídio, um verdadeiro massacre. Lembrando que o cara é retirado da África, ele já chega à América, ele vai ser batizado, obrigado a ser cristão, ele vai ter o seu nome trocado, geralmente recebendo o nome de José, João, eram os nomes mais corriqueiros. A cultura dele vai ser totalmente proibida, né? O cara é destruído enquanto ser humano, é destruído enquanto pessoa. Isso tudo para facilitar o controle sobre estes seres humanos escravizados. Quanto mais você deteriora eu diria que a essência dessas pessoas, mais facilmente você controla e evita tentativas de fuga, formação de quilombos. O mesmo foi feito no Holocausto, com os judeus em especial, né? Você
transforma a vida daquele cara vira um objeto, aquele cara vira algo que não um ser humano. Um escravo é mercadoria, ponto, né? Um escravo vivia em média no Brasil, gente, 18 anos. A expectativa de vida era de 18 anos. Nos Estados Unidos aumenta um pouco, você chega aos 30 anos, por exemplo. Então as condições de vida desses seres humanos escravizados no Brasil, elas eram terríveis. E para encerrar, gostaria de falar um pouquinho dessa sociedade açucareira. O que acontece no engenho, gente, a organização social que nós temos dentro de um engenho, ela é reproduzida na sociedade como um todo, no espaço público, digamos assim. O que eu tenho no engenho? A relação Casagrande e Senzala. Eu tenho na Casagrande o senhor de engenho e os seus familiares, né? A sinhá e a sinhazinha, os senhorzinhos, os filhos desse senhor. Tenho os escravos de dentro, caras que trabalham, né? Escravizados que trabalham na limpeza, na cozinha da Casagrande. Tenho pessoas livres dentro dessas fazendas, o capataz, o feitor, padres, né? Existiam muitas igrejas nessas fazendas. E tenho a senzala, os escravizados. Mas percebam que todos na região do engenho estão submetidos ao poder do senhor de engenho. Então o poder econômico que está nas mãos desse senhor permite que ele tenha poder político, permite que ele tenha autoridade sobre a sociedade, com que ele determine até traços da organização cultural, dos costumes da época. E isso tudo sai de dentro do engenho de açúcar e chega ao espaço público, aos espaços sociais. As câmaras municipais, por exemplo, órgãos políticos que existiam no início da colonização do Brasil, geralmente eram ocupados por esses grandes fazendeiros. Ok? Esses são alguns aspectos, então, da questão econômica, da montagem, né, da indústria açucareira, um pouquinho sobre a mão de obra utilizada e da organização social que nós teremos no início da colonização do Brasil. Até a próxima, um abraço.